Eu gostaria de começar uns versículos, uns pensamentos em Gênesis capítulo 3. Cristãos e pagãos têm escorrido sobre o pensamento da responsabilidade do homem, tentando conciliar as bênçãos de Deus para a vida com responsabilidade do homem. Então ele tem tentado conciliar uma coisa com a outra. Agora, uma coisa é olhar para o homem na sua responsabilidade, e outra coisa é olhar para Deus com seus propósitos para com o homem. E eu estou pensando em algumas coisas que sempre, nós vamos chegar nesse versículo, mas Deus tinha um propósito de ter um povo na glória, juntamente com Cristo. Isto ele fez, nos elegeu antes da fundação do mundo. Quando não havia homem, quando não havia nada, nós estávamos eleitos em Cristo, antes. Então eu estou pensando aqui em Gênesis capítulo 3, com respeito ao homem e sua responsabilidade. Gostaria de ler uns versículos. Bom, primeiramente nós sabemos que a responsabilidade do homem, ele colocado no Jardim do Éden, em perfeita harmonia com toda a criação, cabeça de toda a criação, inclusive, ele estava gozando de tudo que um ser humano poderia ter de bênção, né, aqui nesse mundo, ele tinha. E ele tinha apenas uma prova, que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse capítulo 3 nos mostra essa queda do homem com respeito à sua queda. Versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E etc. e tal. Aqui nós vemos resultado da desobediência. Deus não passou por cima do pecado de Adão e Eva, né? Ele não passou. Ele dá para eles os efeitos, né, as consequências do pecado. E daí nós lemos o versículo, mas o versículo 23 lança fora os dois, Adão e Eva, o Senhor lança fora do jardim do Éden. E é interessante que aqui no meio desse acontecimento, nós vemos que o versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É interessante que aqui não é promessa. O Senhor Deus, né, nessa dispensação, o Senhor Deus falando com a serpente, ele está falando aqui. Ele não está falando nem com Eva e nem com Adão, ele está falando com a serpente. Aqui é uma revelação que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e ia tirar todo o seu poder. E aqui é uma revelação. Deus está revelando, e ele não estava dizendo de Adão, ele estava dizendo da mulher, que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente. E essa revelação não está, né? Ele promete, né? Ele revela, mas ele estava prometendo que isso ia acontecer. Mas não era uma promessa, deixar bem claro, para Adão. Deus não falou aquilo para Adão e nem tampouco se referia a ele, a descendência dele, e sim a descendência dela. Isso para nós fica bem claro, né, que isso nos fala certamente de Cristo, com toda certeza, do Senhor Jesus, que ele nasceu de mulher. Ele nasceu de mulher e ele é que ia pisar a cabeça da serpente. E vai fazer isso. Como o apóstolo Paulo diz isso. Que em breve Deus pisará debaixo de vossos pés a Satanás. E quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, nascido de mulher, nós vamos ver também, a sua entrada nesse mundo mostrou que ele era a semente. Porque até então, Satanás, ele estava achando que seria os descendentes de Adão e Eva. Por isso que houve, já no primeiro filho, né, ele corrompendo todos os seus pensamentos para que ele matasse o seu irmão, no qual Abel foi feito agradável a Deus pelo sacrifício que ele fez. Então ele até poderia ter achado que Abel seria o descendente. E ele usa o seu irmão para matar o seu próprio irmão ali.
para corromper esse princípio. Mas não estava falando disso. Deus não tinha dito isso. Disse que uma semente dela, era dela e não é a deles. Um versículo em Atos 10, primeiramente Atos 10, 43, está falando de Jesus ressuscitado dos mortos, referindo a ele, né? 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. A este dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas falaram dele. Todas as promessas foram referidas a ele, a Cristo. De Abraão, ele não diz a tua descendência, como estivesse falando de muitos, mas falou ao teu descendente, que era Cristo. Então, por que isso? Versículo em 2 Coríntios também, que nos ajuda esse pensamento, é 1:20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. Todas as promessas convergiam em Cristo. Deus não teceu, após a queda de Adão, nada. Ele não misturou, o irmão usa uma palavra que seria montar, como montar um aeroplano, uma coisa assim. Ele não montou nada do velho homem, de Adão, com o novo, com Cristo. Ele colocou completamente à parte e ele começou a trabalhar desde lá, de Gênesis 3, falando desse novo, dessa pessoa aqui, o descendente da mulher, que se referia a Cristo. E ele veio trabalhando em cima dessa pessoa. E na história da responsabilidade do homem, nós vemos ali que Adão cai já na sua primeira prova. E havia responsabilidade de um lado e vida do outro, promessa de Deus, de bênção do outro lado. Mas não conseguiu juntar uma coisa com a outra. O homem cai. Quando Deus elege, a história todos conhecem, a Israel, nós vemos que enquanto estava na promessa, estava tudo bem, porque Deus havia prometido e estava acontecendo. E quando Deus resgata o povo do Egito, leva para o deserto para continuar, Deus ia continuar cumprindo a sua promessa de colocar o povo na terra. Eles param ali no deserto e pedem a lei. Tudo que Deus disser nós faremos. E falham no primeiro mandamento antes mesmo das tábuas da lei chegarem às suas mãos. E Deus teve que continuar trabalhando com eles em graça, porque eles não davam um passo que pudesse ajuntar a bênção de Deus para com o homem junto com a sua responsabilidade. E ele vai. Durante todo o Velho Testamento, vocês leem a história, tudo que Israel passava, tudo que o povo passava, as provações que vinham, era tudo consequência da desobediência deles. E tem um versículo em
Lucas 20, versículo 13. Lucas 20, 13. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que, vendo-o, o respeitem. Após todos os profetas serem enviados, como eu só li esse versículo, mas essa parábola aqui, eles matam todos os enviados, eles apedrejam, eles matam, eles rejeitam. Então, o dono da vinha está dizendo: eu vou mandar meu filho, talvez, vendo, eles vão respeitar, vão reverenciar. E isso nos fala de Cristo, após, vamos dizer assim, todas as tentativas, todas as provas, ele mandou o Filho. Ele mandou o Senhor Jesus. Como fala em João 15, só mais um versículo desse pensamento, João 15, versículo 24, o Senhor aqui provando, né, ele provando ser ele o prometido, versículo 24, se eu, é o Senhor Jesus falando, se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Aqui estava chegando o fim, Deus estava colocando agora um fim nesse tempo de responsabilidade. Eu acho que é muito interessante porque o Senhor Jesus revelou completamente o Pai em suas obras, em tudo. Ele era a expressão de Deus aqui. Ele era Deus presente. Só que rejeitaram a ele, aborreceram a ele, rejeitaram ele e o Pai. Tem um versículo mais em Hebreus, lendo alguns versículos, só para a gente poder. Hebreus 9, aqui tem o versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A consumação dos séculos. Isso, traduzindo em outras palavras, é o fim do mundo, conforme o irmão narra no escrito dele. Seria traduzir isso, o fim, é o fim do mundo. Por que ele põe essa palavra aplicada? Porque Deus estava colocando fim na história da responsabilidade do homem para com Deus. Porque o homem foi testado, foi tentado, foi provado e viu que não tinha jeito. Era inimigo de Deus. Não só falho, mas rebelde, inimigo de Deus. E Deus, mandando o Filho, ele consumou esse pensamento. Mostrou que realmente o homem estava completamente provado e não tinha jeito. E agora, o que nós podemos pensar? O que Deus vai fazer então? Agora, Cristo vindo, ele vem, como diz aqui, ele se manifesta para aniquilar, versículo 26, aniquilar o pecado. Falar outra vez, se Deus tivesse passado por cima do pecado de Adão e de Eva, eu poderia dizer que o pecado não importa para Deus. Mas
Deus não passou. E mais ainda, se Deus tivesse punido Adão e Eva, ele seria justo em fazer aquilo. Mas ele não fez. E eu olhando para a cruz, eu vejo agora que Deus está tratando com o pecado em plena justiça outra vez, mas com amor. Porque se ele tivesse punido Adão e Eva, ele seria justo, mas o seu amor não poderia ter sido revelado. Então o que ele faz? Ele leva a história do homem até Cristo, para que ele pudesse pegar essa raça, vamos dizer assim, essa raça caída, e fazer cumprir todos os seus propósitos. E é interessante porque na história do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele esteve presente em tudo o que Deus estava operando. E ele estava socorrendo, né, a sua criação ali, perto. Não é o versículo lá de Lucas capítulo 2, eu acho que seria interessante. Anuncia o nascimento de Cristo, capítulo 2 de Lucas, e ele aparece, os céus aparecem uma glória, miríades de anjos, para esses pastores, na noite, e fala com eles. Versículo 11. Pois na cidade... Não, versículo 10 primeiro. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E continua, e eles vão lá para ver o que era essa maravilha que estava acontecendo. Quem que era essa pessoa? Eu acho que é interessante porque, antes de falar da sua aproximação para com o pecador, nós estamos vendo aqui a entrada do Filho de Deus nesse mundo. A forma com que ele entrou. E o irmão disse uma vez um pensamento, escreveu um pensamento, dizendo assim, o primeiro andar é para os ricos e o sótão é para os pobres. Mas Cristo aqui não teve lugar. A grande hospedaria desse mundo não teve um quarto para dar para o Filho de Deus. Ele teve que ir lá nascer numa manjedoura. E assim ele segue, entrando pela manjedoura e saindo desse mundo pela cruz. Rejeitado no seu nascimento e rejeitado na sua morte, e enquanto isto, não teve onde reclinar a sua cabeça. Isso é maravilhoso, nós pensarmos isso. Mas ainda, eu penso, né, que o mundo ainda foi educado para exaltar Cristo nesse pensamento. Ah, sim, ele nasceu lá, pobre, menino Jesus, e faz toda aquela encenação, nasceu numa manjedoura, coitado, era pobre, não tinha nada, nunca teve nada e ainda deram a cruz para ele. Tudo bem, é uma verdade bendita, não vou dizer que isso está errado, é uma verdade bendita. Mas aqui, quando nós
ouvimos o que está acontecendo aqui, esses sons que vêm vindo dos céus. Ele está falando, glória a Deus nas alturas. Deus estava sendo glorificado por o nascimento de uma pessoa aqui nesse mundo. Era o Filho nascendo nesse mundo e Deus estava feliz. A boa vontade de Deus para com os homens agora estava aqui. Objeto do amor de Deus, a alegria. Vocês conhecem aqui Provérbios capítulo 8, falando da sabedoria, que é Cristo, naquele Provérbios 8, e ele diz que a minha alegria estava com os filhos dos homens. Ele estava se referindo a esse tempo quando o Cristo estava chegando aqui e estava se manifestando nesse mundo. E os anjos, vê o versículo 13, os anjos estavam louvando a Deus, exaltando, magnificando a Deus, porque eles estavam alegrando numa bênção que nem deles não eram. Essa bênção não era para eles, era para o homem. Eles estavam sendo testemunha do amor de Deus, da graça de Deus, para uma raça caída. Aquilo que eles não tiveram lugar. E a forma que nós olhamos não é apenas, ou não deveria ser, né, apenas, que é uma grande verdade, que ele nasceu numa manjedoura, que foi para a cruz e enquanto isso não tinha onde reclinar a cabeça. Mas o porquê disso foi aqui eu encontro, eu vejo como foi que Deus me encontrou. Aonde foi que Deus me encontrou? Foi aqui. Ele desceu da glória e veio aqui para buscar, para encontrar cada um de nós. Nós não tínhamos nada, não tínhamos o pescoço levantado para olhar para Deus. E quando olhávamos, era para simplesmente agir em rebelião contra Ele. Isso foi a prova do homem. E ele nascendo aqui, nós vemos que esse som dos anjos glorificando a Deus. Paz na terra, nós não vemos ainda. Mas glória a Deus nas alturas, sim. Isso Deus tem a partir desse momento. Porque foi introduzido o homem perfeito, o homem dos desígnios de Deus, estava aqui agora, nesse mundo. E ele não tinha nada, o nascido de mulher, ele não tinha nada que ver com o primeiro, exceto na sua associação com respeito à cruz. Como diz Paulo em Coríntios 15, ele recebendo a colocação, o último Adão. Por quê? Porque ele se associou com o primeiro Adão somente para colocar fim lá, o último Adão. Essa raça do Adão teve fim na hora que eu vejo aquele homem levantado na cruz, eu vejo, como Hebreus fala, o fim do mundo para o homem. Acabou ali a história do homem, acabou na cruz. E isso é maravilhoso, porque ele veio para isso. E a vida dele aqui foi para mostrar que ele andou com os homens, curando, né? Nada que chegasse a ele, né? Tudo era dissipado, doenças,
enfermidades, qualquer tipo de enfermidades, fome, até morte, saía da sua presença. E não teve um milagre, irmãos, que não fosse associado com a compaixão em socorrer um pobre pecador. Todos os milagres dele estavam associados com a necessidade do homem. Exceto um, que é a figueira, não é que ele amaldiçoou a figueira, ele faz secar, porque ele estava falando o quê? Da carne. Estava falando de Israel também, né, logicamente. Mas concernente ao homem, ele estava pondo fim. Nunca mais nasça fruto de ti. Essa era a sentença. O único milagre em juízo que ele fez, ele estava falando isso para nós. Nunca mais nasça fruto em ti. Mas como que poderia ser feito isso? Versículo em João, João 12, né? Versículo bem conhecido nosso, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu passei por cima aqui, mas não vou voltar lá, passei por cima de Mateus capítulo 3, que em Mateus 3, quando Jesus foi batizado, os céus foram abertos. Uma voz foi dirigida: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali nunca os céus foi aberto para ninguém. E tampouco uma voz foi ouvida para alguém dizendo isso: este é o meu amado filho quem me comprazo. Isso aconteceu com Cristo. E o Espírito Santo desce ungindo ele naquele capítulo. E ele estava ali também. Interessante, né? O batismo do Senhor Jesus. Porque Deus estava fazendo uma obra ali. Deus estava movendo corações para arrependimento. E ele vai lá. Não porque ele precisasse se arrepender, não tinha nada que se arrepender. Pelo contrário, nós vemos João Batista falando: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele, quem que era esse homem para entrar na água de arrependimento? Mas ele faz isso porque toda a justiça convém que se cumpra. Ele vai ali e os céus abrem nesse momento para falar daquela pessoa que estava ali. O Filho de Deus aqui, exaltando, glorificando a Deus. E esse versículo fala que os céus se abriram. É interessante que o princípio, a origem dessa palavra, tem uma força maior do que nós pensamos. Que os céus foram forçados a se abrirem por causa daquela pessoa. Mas Cristo ainda estava só, como se fala esse versículo aqui, João 12, 24. Se ele não morrer, ele fica só. Embora o Senhor Jesus esteja associado com o homem, na sua vida ali, ele esteve junto, ele estava sempre com seus discípulos, tudo que ele fazia, ele colocava os discípulos junto com ele. Vocês podem lembrar, por exemplo, do tributo, né? Que tinha que ser pago, que ele pergunta para Pedro: de quem cobram o tributo? Dos filhos ou dos estrangeiros? Daí ele fala para Pedro assim: mas para que não escandalizemos, você vai e paga. Pega um peixe e você vai pegar do seu dinheiro e paga por mim e por ti. Ele coloca Pedro junto com ele ali. Pedro ia pagar um tributo do Filho de Deus e o meu está junto aqui.
Ele colocando o homem, aquelas criaturas junto com ele, sentava, comia com eles, mas ele na sua essência, ele estava só. Por quê? Porque não havia ninguém que pudesse estar à altura da sua santidade. Isso era a prova, porque quando o leproso chegou para ele e tocou nele, era para ele ficar leproso. Segundo a lei era essa, não era verdade? Se um leproso tocasse em mim, estou impuro. Tocou nele, o que aconteceu? Ficou sarado. A santidade de Deus em graça, alcançando o mais pobre pecador aqui. Esse era o Senhor. Esse era o homem de Deus que estava aqui nesse mundo, mas ele estava só. Ele tinha que morrer. O grão de trigo caindo na terra tinha que morrer para que tivesse frutos. E se nós vamos até a cruz, então nós vamos ver agora o fim do homem, como diz lá em Hebreus capítulo 9. O fim do homem, estando em pleno silêncio, quando Cristo foi levantado na cruz, houve trevas sobre toda a terra, nenhuma voz, nada, nenhum som do céu, nenhum céu aberto, nenhuma resposta. Apenas trevas. Deus julgando injustiça o pecado ali na cruz. Cristo levou o meu pecado naquele dia, quando ele estava ali levantado, morrendo por um pobre pecador como eu. Levando o meu pecado de cada um ali que crê, nossos pecados estavam lá, e ele estava, sabe, fazendo o quê? Ele estava tomando as consequências da nossa desobediência, as consequências da árvore lá do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, das consequências, ele estava tomando sobre si. Tudo que era a minha responsabilidade diante de Deus, estava naquele homem, naquele momento. Deus enfrentou Deus, será que eu posso dizer assim? Tomando a minha responsabilidade, a responsabilidade desse pobre coitado, eu estou levando diante de ti. Julga a mim. Por isso que ele é chamado de substituto. Por quê? Porque Deus tinha que me julgar. Porque Deus é justo, ele tem que fazer isso. Mas Cristo foi lá no meu lugar e pagou. Pagou diante de Deus, cumprindo a minha responsabilidade ali. E ele não podia passar o cálice dele de forma nenhuma. Porque Deus, na cruz, ele pôde tratar com o pecado, mas tendo infinito amor, porque ele podia agora socorrer, chegar a um pobre pecador. Um versículo que nós lemos ontem, em João capítulo 20, João 20, versículo 13. E disseram-lhe os anjos, né? E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que ele era hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor
e que ele lhe dissera isto. Cristo aqui, ele está falando uma coisa que ele sempre quis dizer, mas ele não podia. O seu desejo de associação, colocar um homem em associação com ele, agora ele podia fazer. Ele podia dizer, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Ele estava colocando agora os discípulos e nós em associação plena, família de Deus, com a obra consumada, ressurreto dentre os mortos, ele pôde dizer isso. E um detalhe que Maria Madalena, o Senhor disse para ela, não me detenhas, porque ele não tinha mais nada que ver com o passado ali. Ou seja, ela, como eu citei isso aí já, nós lemos isso aí, ela tinha o coração, ela tinha o coração para o Senhor, mas a sua inteligência, né, não estava correta, nem o lugar que ela estava correto, porque o Senhor estava vivo e ela estava chorando no sepulcro. Porque ela pensou, na hora que ela viu, ela achou que ela tinha conquistado ele de volta outra vez. Ah, o Senhor está de volta. Mas não estava. Ele não tinha mais nada com que ver aquilo que ela estava pensando, por isso que ele diz, não me toques. Isso não tem nenhuma superstição, como muitos dizem. Ele estava apenas rompendo todos os laços que referia-se à velha dispensação. Agora ele era o segundo homem, o homem do céu, para ser cabeça da nova criação e levar Hebreus, nós lemos hoje, Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Maravilhoso pensar que Deus está sendo louvado pelo Filho no meio da congregação. Cristo está tomando a frente dos louvores de salvação que Deus deu para o homem. E é interessante que nós desfrutamos da salvação de Deus. Agora, quem conheceu a salvação de Deus foi Cristo. Por quê? Porque ele passou pelo juízo de Deus. Nós não passamos, nem vamos passar, graças a Deus. E nós estamos recebendo de graça a salvação, porque Ele passou por mim. O Salmo 91 diz, falando de Cristo, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Deus mostrou a salvação a Cristo e Ele passou por isso. E Ele está chamando, reunindo os seus irmãos. Aqui eu gostaria de deixar claro que Ele nos dá essa posição, Ele nos chama de irmãos, mas Ele não nos dá, vamos dizer assim, a liberdade de chamá-lo de irmão. Ele nos chama de irmão. Mas essa posição é muito bendita, porque nós estamos sendo colocados agora aqui, um versículo no capítulo anterior de Hebreus 9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Isso é primazia de Cristo entre os irmãos. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Mas eu estou sendo chamado aqui por Deus mesmo, companheiro do Filho de Deus. Cada um, você já pensou nisso? Você é crente? Você crê no Senhor, irmão, irmã? Companheiro do Filho de Deus.
E estar, irmãos, estar com Cristo, ser companheiro do Filho de Deus, estar com Cristo na glória, não tem nada a ver com a minha responsabilidade, irmãos. Não vamos confundir isso. Isso nós temos feito muito errado. Confundir tudo isso que eu tenho, porque Cristo fez para mim, com responsabilidade. Nós achamos que, meu Deus do céu, nós achamos que nós podemos responder para Deus. Foi Cristo que fez isso, não é verdade? Cristo morreu por mim. Se eu pudesse ainda fazer alguma coisa, ele precisava morrer por mim. Não é isso que nós falamos para um pecador, e às vezes não falamos isso para nós mesmos. Nós achamos ainda que nós podemos fazer alguma coisa, e não. Eu estou aqui, Deus está buscando, como fala em João, busca adoradores. E você sabe que adoração é apreciar uma coisa que você não merece. É você não ter condições de retribuir, então ultrapassa todo o limite de gratidão e extravasa para virar uma adoração. E o Senhor Jesus está no nosso meio, cantando louvores a Deus pela redenção consumada. E o que nós estamos cantando? Será que nós estamos afinados? Nós preocupamos às vezes tanto com a voz? Será que nós estamos afinados com Ele? Será que nós estamos cantando? Ou Ele está cantando uma canção e eu estou cantando outra? Será que nós estamos cantando a mesma canção que Ele? Que Ele é o meu Redentor, que Ele é meu Salvador, que eu vou estar com Ele na glória porque Ele morreu por mim, que eu posso ter o privilégio de ser companheiro do Filho de Deus, unicamente pelos méritos dele mesmo. Ele foi que desceu aqui, como nós vimos, Ele me encontrou aqui e Ele morreu nesse lugar aqui, por mim, onde o nome de Deus havia sido pisoteado. Ele glorificou a Deus e ressuscitou e agora está buscando cada um dos seus e dando tudo para nós, com base em inteira graça de Deus. Nosso horário está chegando e Deus abençoe esses pensamentos, irmãos, que Ele seja adorado em cada um de nossos corações, porque Ele é o nosso Salvador. Podemos dar graça?